Mais uma semana e mais um episódio do Moto Mais, nesta época especial. Espera aí, isto é uma época especial, portanto, temos que ter um vestuário a condizer. Tens razão. Olha, assim estamos bem melhor. Vamos ver então o que é que temos para este episódio. Podes crer, assim estamos bem. E eu estive, não foi com este fato, mas foi com um fato de competição, numa pista na Tailândia, numa apresentação super exclusiva da Bridgestone. E depois vamos conhecer uma moto bem especial, uma Honda NS 125, que o nosso colaborador Luís Carlos Sousa testou. Olá, sejam então bem-vindos à Tailândia. Estamos no Chang International Circuit, aqui em Buriram, local que a Bridgestone escolheu para apresentar os seus novos produtos topo de gama. O RS12 que temos aqui, que testamos hoje, e também o Slick V03 que vamos experimentar já de seguida. Uma apresentação repleta de jornalistas de todo o mundo, uma mega apresentação, e nós fomos uns privilegiados por termos sido os eleitos para representar Portugal neste grande evento. Atualmente a Bridgestone não está no MotoGP nem no Mundial de Superbike, mas é claro que os mais atentos saberão que a marca continua a apostar muito na competição. Por exemplo, no Mundial de Resistência, ou Mundial de Endurance, como queiram chamar, a marca está muito bem representada. Este ano foram novamente campeões do mundo e todas as equipas de fábrica correram com Bridgestone, porque eram as borrachas que toda a gente queria usar pelas suas capacidades excelentes nessas provas de resistência. Tecnologia que agora foi passada para estes RS12, que são os pneus mais desportivos que podemos encontrar em pneus de estrada da Bridgestone. Pneus homologados para a estrada, muito embora, sinceramente, pelas prestações e pelo tipo de tecnologia usada e desenho do pneumático, acabamos por desfrutar de certeza muito mais destes pneus em pista do que propriamente na estrada. Falando então de tecnologias que estão aqui presentes e de diferenças para o anterior RS11, aqui temos então uma maior banda de borracha sem ranhuras nos lados, portanto temos pneus que são muito mais slicks aqui na lateral, tanto o pneu dianteiro como o pneu traseiro, muita borracha para uma grande aderência em curva, os sulcos são mais pequenos e também temos aqui nos flancos borracha um pouco mais macia para termos então toda essa capacidade de tração e de aderência. Além disso, este pneu dianteiro conta também com uma construção diferente a nível de carcaça, com novas cintas em aço que pretendem melhorar, acima de tudo, a capacidade do pneu em travagem e na entrada em curva. E foi isso que tentámos descobrir hoje em vários turnos de condução aos comandos de diversas motos. Quanto às impressões de condução, são bastante positivas, naturalmente. Nós conhecíamos o anterior RS11 e este pneu, com muitos ensinamentos retirados da competição, está naturalmente a um nível ainda mais elevado e mais parecido com um tradicional pneu slick. Portanto, nós durante o dia fomos fazendo uma volta de aquecimento, digamos assim, pois não tínhamos mantas de aquecimento nos pneus, e a seguir começávamos a tentar rodar cada vez mais depressa numa pista bastante exigente, uma pista que é muito rápida, tem 3 zonas muito velozes, demorou um bocadinho até habituarmos a este traçado aqui de Chang,
mas depois de começarmos a compreender bem o desenho desta pista, conseguimos desfrutar bastante destes pneus, que acima de tudo são bastante versáteis. São, na nossa opinião, bastante equilibrados, estáveis em reta, muito bons na travagem, inserção em curva é também fácil, bastante aderência ao longo da curva e a tração também não faltou. Por vezes sentíamos algum ligeiro escorregar em algumas situações ou quando errávamos um pouco, mas isso é natural e era um escorregar progressivo e que não nos causava grande pânico, portanto acaba por ser um pneu bastante progressivo e que conseguem realizar muitas voltas, portanto mesmo ao fim de algumas dezenas de voltas nós olhávamos para os pneus e estavam ainda em bom estado. É claro que a afinação da moto também é importante para que isso aconteça, mas ainda assim pareceu-nos um pneu equilibrado para quem gosta de fazer track days, para quem vai por vezes à pista, ou então para quem gosta de andar em estrada com um andamento assim um bocadinho mais vivo, mas pretende de vez em quando ir até ao circuito. E como este trabalho já vai longo, vamos fazer uma pausa de uma semana. Quando regressarmos, iremos falar dos V03, os novos pneus slick da Bridgestone. Até lá! Olá, bem-vindos à revista Motos e ao Moto Mais. Hoje estamos aqui na Man Cave do Tomás Couto, antigo campeão nacional de velocidade, para conhecer esta Honda NS 125F. Esta moto era uma das motos que alinhava em 87 no célebre troféu Lubritex, que era um troféu dedicado a motos 125 de produção. O Tomás, na altura, tinha o número 1 e eu, para mim, que vivia o Britex com entusiasmo, mas por fora, o número 1 era atribuído aos campeões. Mas parece que neste ano não foi esse o caso. Não, a causa do número 1 é muito simples, é que fui o primeiro a inscrever-me no troféu Lubritex. A minha vontade era tanta que fui o primeiro a inscrever-me e deram-me o número 1. Foi. Ok. Mas mais tarde chegaste a ter o número 1 por mérito próprio e devido aos campeonatos Sim. nacionais que conquistaste. Depois fui várias vezes vice-campeão e campeão nacional também, várias vezes. Também, o número 1. E aí sim, Fiz 93, não usava o número 1, mas ganhei as corridas todas, depois fui sempre o número 1. E acabei com 3 número 1s. Foi os 3 campeonatos que ganhei. esta moto era feita quase por completo em Itália, na fábrica de Atessa. Apenas as especificações e algumas peças vinham do Japão, como o pistão, o cilindro e toda a parte elétrica. Todos os restantes componentes principais eram made in Italy. Casos das suspensões Marzocchi, dos travões Grimeca, com disco à frente e tambor atrás, ou do carburador da El-Orto de 26 mm. Temos ainda jantes de 16 polegadas à frente e 18 atrás, um quadro de duplo berço em aço, um monocilíndrico refrigerado por líquido, ainda sem arranque elétrico, para um peso seco de apenas 115 kg. A NS 125F tinha uma estética agradável, pouco mais moderna e desportiva que as suas antecessoras de várias marcas na primeira metade dos anos 80, mas ainda longe do que surgiria em seguida por parte de construtores italianos como a Gilera, a Aprilia ou a Cagiva. Esta Honda tinha pouco menos de 25 cavalos às 7.000 rotações, mais ou menos a altura em que entrava em ação a ATAC, a válvula de escape da Honda, que lhe dava um boost de potência a médios regimes, empurrando-a para uma velocidade máxima de quase 140 km/h. Esta moto, para mim, os dois tempos para mim são motos muito especiais, porque são motos que preenchem todos os sentidos, inclusive pelo aroma do Autoloop, que hoje em dia não se utiliza, mas esta em particular, e devido ao facto do troféu Lubritex para mim ter sido especial e eu ser um fã das 125 na altura, porque eram as motos a que eu aspirava, porque as outras estavam para lá do sonho. Hoje vou ter o privilégio, quase 40 anos depois, de poder andar nesta NS 125. Esta, em particular, tem as cores inspiradas na decoração da Rothmans, que as Hondas oficiais utilizavam, porque o Freddy Spencer e o capacete que o Tomás usava era a réplica do Freddy Spencer. O Freddy Spencer estava em altas na altura, ele tinha conquistado os campeonatos de 2.500 no ano anterior, em 85, e esta era uma decoração que estava completamente na moda na altura.
que esta onda, embora em Portugal não fosse a cor que era mais vista. Mas vamos andar nela e vamos senti-la. Vamos lá então. Ao longo desta curta voltinha com a NS, fiquei com pena dos jovens de hoje em dia, arrastando-se em cima das suas pequenas 125 a 4 tempos, que não podem passar dos 15 cavalos. Enquanto nós podíamos desfrutar destas pequenas bombas de 20 e tal, 30 cavalos em muitos casos, para além do gozo extra, que era conduzir-me a 2 tempos, sempre com as rotações lá em cima. Para tornar este momento ainda mais especial, vou usar o capacete que o Tomás usou no Troféu Lubritex 87. Obrigado por terem assistido e até à próxima. E continuamos a alta velocidade e vamos já dar um saltinho ao Algarve, à pista do Autódromo Internacional do Algarve, onde o nosso colega Pedro Alpiarça fez um teste muito especial à Yamaha R9 e depois continuamos aqui no tema das desportivas e vamos ver o novo colete Alpinestar Airbag. A última vez que estive na presença da Yamaha R9 foi no nosso comparativo de Super Sport, realizado unicamente no asfalto. As conclusões foram muito interessantes e tive noção de que apenas tinha aflorado as suas capacidades dinâmicas. Hoje estive no Autódromo Internacional do Algarve a participar num dos cursos de condução desportiva, onde o Miguel Praia e a sua equipa me ajudaram a retirar todo o potencial desta máquina. Olhando para a decoração escolhida, estou desconfiado que agora vou ser convidado a fazer parte da equipa de testes da Yamaha. Não custa, senhor. Olá, bem-vindos. Eu sou o Pedro Alpiarça e este é o nosso teste à Yamaha R9. Ao longo dos últimos meses, a Yamaha Portugal tinha criado um concurso online para os seus clientes mais fervorosos e os felizes contemplados iriam completar todo o curso aos comandos das suas máquinas. Com o objetivo de proporcionar experiências únicas àqueles que mais se identificam com a marca, o facto de poder rodar em circuito com todo o conhecimento técnico adquirido ao longo das aulas práticas e teóricas fazia deste um dia muito especial para todos. Os restantes participantes, eu incluído, estaríamos distribuídos por grupos escalonados pelo nível de experiência em circuito. Toda a estrutura do curso assenta num crescendo de informação, começando no ambiente de sala de aula, passando pelo cartódromo e por breves incursões à pista para cimentar conhecimento. Trajetórias, postura e travagem são os pontos fundamentais que são trabalhados e no final do dia, uma sessão cronometrada iria avaliar a nossa evolução. A Yamaha R9 tinha as características certas para este intento. Um motor sempre disponível e muito interessante de explorar, entrega performance mais do que suficiente para nos aventurarmos num traçado exigente. Os cerca de 120 cavalos chegam e sobram para não termos receios e a sua arquitetura ciclística promete muito feedback e estabilidade, um fator essencial que nos potencia a confiança. Um pacote dinâmico completo, acessível e sobretudo muito divertido neste contexto de circuito. A suíte eletrónica desta R9 foi pensada com base na irmã mais desportiva, a R1. Através do fantástico ecrã TFT de 5 polegadas, conseguimos configurar os diferentes mapas de condução dedicados para o circuito. Temos então a possibilidade de definir parâmetros tão específicos como o controle de deslizamento, travão motor, anti-wheelie e controle de tração, todos interligados pela IMU de 6 eixos. Um cronómetro e um launch control também estão disponíveis. É importante referir que toda a telemetria pode ser visualizada numa app para termos noção de onde é que podemos retirar aquelas preciosas décimas de segundo aos nossos tempos. Confesso que já sabia o que ia e desta vez tentei ao máximo aprimorar todos os detalhes e aproveitar o conhecimento dos instrutores para dublar possíveis erros. As sessões tornavam-se mais fluidas e o desenho do carrossel algarvio tornava-se cada vez mais claro e intuitivo. Se na maior parte do dia rodamos com o guia à nossa frente, a expectativa de poder fazê-lo com mais velocidade é grande, porque aí entra na equação um dos processos mais difíceis de resolver, a travagem e a respectiva entrada em curva. A R9
conta com um sistema absolutamente infalível, entregando um poder de travagem fenomenal, com um tato bastante modulável e sensível. A acutilância do eixo dianteiro e a rigidez do quadro ajudam a calcular o número exato de metros em que podemos abusar do ângulo, procurando o apex mais próximo uma e outra vez. Neste jogo de desafio constante das leis da física, o corpo é castigado, a mente fica vazia e somos transportados para uma dimensão onde nos tornamos unos com a máquina, com a vantagem de ser um jogo de repetição. No final do dia, as voltas lançadas trouxeram resultados bastante satisfatórios e todos os participantes chegaram à boxe com a noção de que eram melhores pilotos. Desbloquearam receios e afinaram procedimentos, mas sobretudo sentiram que tinham vencido o autódromo do Algarve nas suas próprias motos. Eu posso dizer que tirei uns valentes segundos ao meu melhor tempo e que fiquei com vontade de voltar no dia seguinte para melhorar ainda mais um pouco. Esta não foi a primeira vez que fiz este curso. A minha última experiência tinha sido aos comandos de uma super desportiva com mais de 200 cavalos e rapidamente descobri que a sua exigência estava muito acima dos meus limites. Quis repetir uma moto que me encorajasse sem me assustar com a sua brutalidade. A Yamaha R9 faz todo o sentido neste paradigma, com uma ciclística assertiva e competente e um honesto motor CP3 que adora ser explorado neste registro. A comunicação com o piloto é típica da marca, demonstrando um feeling mecânico ímpar que nos incute confiança para atacar, seja no refinamento das travagens, seja nas saídas de potência com ângulos pronunciados. Com os ensinamentos de luxo desta equipa tão qualificada, saio daqui mais confiante nas minhas capacidades. E o Autódromo Internacional Algarve é cada vez mais o nosso palco de excelência para vivermos este sonho. Eu só sei que hoje vou adormecer a desenhar trajetórias. Até à próxima. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar do Alpinestar Stack Air 5 Plasma. Um elemento cada vez mais comum nas estradas e já há muito tempo na competição, os airbags estão cada vez mais evoluídos e menos volumosos. Um exemplo disso é o novo Alpinestar Stack Air 5 Plasma. Desenvolvido para ser ultra leve, confortável e adaptável a qualquer ilusão, o Stack Air 5 Plasma tem um perfil ultra fino que garante ao piloto liberdade nos movimentos, enquanto não descura a proteção que um sistema de airbag oferece. Mais do que um simples escolete, este artigo, a mais recente evolução no que à proteção diz respeito da marca italiana, visa a proteger do modo mais abrangente possível a parte superior do corpo, incluído o peito, costelas, costas e ombros. Feito de uma malha elástica de camada única ultra fina na gola, axilas e parte frontal do corpo, tem mangas ergonómicas, um corte mais longo na parte traseira para maior cobertura e proteção, a gola tem um contorno mais reduzido para evitar o contacto do material com a pele, para maior conforto, pesando apenas 1530 gramas. Para o ativar basta selecionar o modo que queremos e assim que se fecha o colete, o fecho ao juntar as duas peças ativa o sistema. Este airbag foi desenvolvido para ser utilizado em 3 modos de condução distinta: Off-Road, Street e Race, cada um deles com especificações diferentes de ativação, pois na estrada, se os sensores detectarem movimento demasiado bruscos ou forças Gs demasiado altas, algo comum em condução em pista, pode pensar que estamos numa situação onde iremos precisar de que o sistema de airbag ative. Uma vez ativado, vai inflar as câmaras de ar que cobrem praticamente todo o colete numa fração de segundos antes que exista um impacto. Uma vez utilizado este artigo, não necessita de ir para a fábrica para repor o recipiente ou botija de gás, podendo ser adquirido em separado, custando 119,95€ e facilmente trocado. A bateria tem uma duração de aproximadamente 30 horas e conectividade Bluetooth através da aplicação MyRide, onde podemos verificar o estado da bateria e monitorizar o sistema. Todo este sistema está integrado numa proteção de nível 2, oferecendo também um elemento de proteção passiva, além do airbag. O preço do colete é de 749,95€. E foi este o Alpinestar Stack Air 5 Plasma. Obrigado por terem assistido, até à próxima. E pronto, o programa passa mesmo a correr e agora podemos dizer que só para o ano. Exatamente. Portanto, boas festas, feliz ano novo e vemos na próxima semana. Até para o ano.